Santíssimo Deus. Tudo bem, meu povo? Pessoal, que a gente não estaria pronto para passar a lição, né, meu povo? Vamos fechar a lição do 13º sábado, meu povo. Meu povo, todo mundo sabe que a lição será aqui, ó. Última lição do segundo trimestre, História de Sobreviventes. Gente, foi top demais essa lição, não foi ou não foi? Aprendemos tantas coisas maravilhosas, abençoadas. Aqui está a Daniela. Dá um oi, Daniela, para o nosso canal. Tudo bem? Israelson teve um compromisso, não deu para comparecer. Israelson, cheio de compromisso, eu vou te contar, hein? Um abraço para o nosso amigo, o nosso parceiro Israelson. E, meus amados, para comprar a lição, né? É a nova lição. A nossa lição é Provados pelo Fogo, que é do próximo trimestre. Você compra nas associações adventistas. Vamos para a nossa lição? Lição número 13. Mostra lá, Daniela, ela vai lá dar um foco, dar um zoom. Tem uma lâmpada ali, hein, meu povo? Tem uma vela acesa, né? Vamos lá, Daniela, traz para nós. Lê o título, lê primeiro o título aqui, que diz o quê? Luz do mundo. Luz do mundo, o que mais? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Muito bem, o contexto é o seguinte. Agora os discípulos deram sua vida, né? Os apóstolos deram sua vida pelo Evangelho, e agora ficaram os cristãos pregando o Evangelho. E Pedro recebeu uma incumbência de Cristo, né? Ele recebeu a incumbência de levar a igreja, assim como todos nós cristãos, porque os cristãos já nascem missionários no reino de Deus, né? Vamos então para a lição de sábado. No último capítulo do livro Os Embaixadores, ele refaz um chamado inspirador para a gente dar uma continuidade ao legado dos heróis espirituais. Legado, mostra aí, Dani, a tua camisa do legado. Nós tivemos aqui, meus irmãos, da Universidade VI, ó, nós tivemos um acampamento, um campuri, né, que o nome foi o legado. Então nós cristãos temos um legado. Qual é o legado? Daniela, lê aí para nós, continua lendo. O inimigo, ele faz de tudo para deter a obra do Senhor. Todavia, Deus levantou obreiros que defenderam a fé com clareza e poder. Isso. Tem mais alguma coisa, Dani? Tem. Todos são chamados para ser testemunhas de Deus. Deus deseja que todos sejamos ativos no evangelismo, não importa a nossa traço de personalidade. Pela graça divina podemos nos tornar embaixadores de Cristo. Sabe o que é o embaixador? O embaixador é uma pessoa que representa o seu país vivendo em outra terra. Então nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos o céu aqui na terra. Onde você vai, a Daniela vai, onde eu vou, onde você, mesmo você acha, mas eu não sei se eu sou tão bom, os meus traços de personalidade, eu não sei, eu sou muito tímido. Não. Deus quer te usar do jeito que você é. Sabe o que você é para esse mundo? Eu vou mostrar para você. Vou desligar aqui rapidinho. Vamos lá? Você, chega lá, Daniela, você é a luz para o mundo, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de escuridão. Nós somos luz, nós fazemos a diferença nesse mundo, meus irmãos, em que vivemos. Deus quer que você seja um representante dele aqui na terra. Na lição de domingo, Jesus fala assim para Pedro: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus apontando para si mesmo, diz assim, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, muitas pessoas ainda têm dúvida, pensando que Pedro, como existe uma denominação, uma igreja que diz que Pedro que é a pedra. Pelo contrário, meus irmãos, se a Daniela lê o texto de novo, o primeiro texto aqui, lê para nós, Daniela, o texto de Efésios. Preste atenção, quem que é a pedra? Leia aí, Daniela. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Vai dizer agora. Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Quem é a pedra angular? Jesus Cristo, meus irmãos. Ele é a pedra angular. O que é uma pedra angular? As pessoas podem perguntar para mim. Sabe quando os templos estavam sendo construídos, as construções? A pedra angular é aquela que fica no canto da construção. É ela, através dela, que montam uma pedra sobre outra para dar o fundamento, para manter firme o alicerce, a construção toda. Ou seja, a pedra fundamental, aquela primeira pedra que põe no canto, essa é a pedra fundamental. Ela é Jesus. Nela está fundamentada a minha, a tua, a nossa fé. Jesus sim é a pedra fundamental. Essa é a lição de domingo. Vamos para então segunda-feira então, Daniela? O que diz aí segunda-feira?
Todos nós podemos ser pedras úteis na edificação da igreja. Só precisamos permitir que o construtor, que é Jesus Cristo, nos coloque no lugar certo. Muito bem, meus irmãos, eu e você podemos ser, mostra aí, Daniela. Nós podemos ser, vamos mostrar aqui, pedras vivas. Levanta mais o teu, Daniela. Podemos ser pedras vivas na construção do santuário de Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? Eu e você podemos ser parte no Evangelho, levar as boas novas de salvação. Meus irmãos, tem tantas pessoas tristes, tem muita gente, nós precisamos praticar, viver o evangelismo. Tem muita gente que pensa que é só o pastor que tem que pregar, que tem que falar do evangelho, mas pelo contrário, Jesus disse: ide a todo mundo, pregar esse evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Eu e você, no meu bairro, no meu trabalho, na escola, na faculdade, na universidade, em todo lugar que nós vamos, nós temos que falar dessa mensagem. Tantas pessoas estão tristes, com depressão, precisando de uma mensagem de alento, de salvação, e eu e você temos a maior de todas as novidades, a boa notícia, o evangelho de salvação, é essa mensagem que salva, é a mensagem do sacrifício de Cristo. Sim, meus irmãos, foi vista uma grande multidão, e essa multidão estava, sabe o quê? Salva nos méritos de Jesus, em seu sacrifício. Ele é a pedra fundamental. Ele sim foi que fundamentou o sacrifício. Nós somos lavados, justificados em Cristo Jesus. Vamos lá então para Daniela, terça-feira. Na igreja cristã não havia divisão social, nem discriminação de mulheres. Nunca havia existido uma igreja como aquela. Em vez de serem rejeitados os pobres, doentes, eles eram acolhidos. No ano de 40 d.C., estimava-se que apenas uma em cada 1000 pessoas no Império Romano era seguidora de Jesus. Em 350 d.C., surpreendentemente, 56% da população do Império Romano se declaravam cristãos. Para um pouquinho, meus irmãos. Olha só, o evangelho começou ali com os 12 apóstolos, daqui a pouco passou para 70, daqui a pouco passou para... Mas, meus irmãos, no começo de tudo, lá no ano 40, praticamente 6 anos depois da morte de Cristo, só tinha um para cada 1000 pessoas, ou seja, menos de 1%, meus irmãos. Depois, no ano 350, já tinha 56% de cristãos, ou seja, mais da metade da população de Roma já tinha se tornado cristão. Sabe por quê? Por causa do testemunho. Não tinha divisão de classe social. Eu sou da parte alta, eu sou da parte baixa. Não. Cristo pegou o evangelho onde as mulheres eram incluídas, viu? A Maria Madalena, a mulher lá do poço, tantas pessoas que Cristo trouxe, sabe? Os doentes eram deixados para morrer, e Cristo curou leprosos, curou aleijado, curou cegos. Ou seja, é o evangelho que conquista as pessoas. Não é um clube social a igreja, não é um clube social, não é feito ali para fazer panelinhas e facções. Pelo contrário, é onde você tem que atender a necessidade do seu próximo. É uma comunidade que agrega valores, pessoas, chama todos para fazerem parte, sem, meus irmãos, sem fazer preconceito, distinção das pessoas. O Evangelho de Cristo diz assim: não há grego, não há judeu, não há romano, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo. Vamos parar, meu irmão, de preconceito, vamos trazer todas as pessoas a Cristo, porque Cristo ama a todos, ok? Isso aí, Daniela, terça-feira, tem mais alguma coisa? Uma interpretação equivocada a respeito das palavras de Jesus: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isso, então olha só, meus irmãos, quando Cristo falou isso para Pedro, não dava nem para confundir, porque diz que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. E se você pensar que Pedro é a pedra, meus irmãos, Pedro mesmo pecou. Lembra quando Cristo estava falando do plano da salvação, da redenção? Pedro disse assim: não, Senhor, não deixe que isso aconteça contigo. E aí, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Jesus olhou para ele e falou assim: te afasta de mim, Satanás. Ou seja, naquele momento, Pedro foi usado pelo mal. Se Pedro convence Jesus de desistir do plano da salvação, nós estávamos perdidos para sempre. É claro que Pedro ainda passou por um momento pior. Pedro chegou a negar Jesus. Pedro chegou a negar 3 vezes o Cristo. Então, Pedro não podia ser a pedra. Então, Pedro se arrependeu. Pedro se converteu. E sim, levou o movimento para frente, mas depois que aceitou Jesus 3 vezes, que confirmou. Então quem é a pedra? A pedra é Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra onde é fundamentado. O próprio Cristo um dia Deus queria habitar entre nós e veio à terra. Cristo veio à terra e habitou entre nós. Ele disse: eu sou o santuário. Ou seja, ele é a igreja. Vamos então para a lição de quarta-feira que eu vou explicar isso melhor.
Eclésia, o que não significa prédio ou serviço de adoração ou a torre da igreja, significa nada mais nada menos que assembleia. Porque a igreja é isso, é uma união de pessoas comuns comprometidas a fazer brilhar a luz de Jesus onde quer que forem. Fazendo brilhar a luz, então somos a igreja. Isso significa que somos os únicos evangelistas que Jesus tem para a sua igreja. Meus irmãos, tem muita gente que pensa que a igreja é só aquele templo físico lá, bancos acolchoados, ar-condicionado, cortinas. Meus irmãos, a igreja, sabe o que é a igreja? Somos eu, a Daniela, você, nós somos a igreja, nós somos o templo, nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em mim, quer habitar em você. Sabe o que é a igreja? A igreja é a união dos irmãos ali, todos unidos. Isso é a igreja. Claro que existe a igreja física, templo, pedra, tijolos. Mas a igreja de verdade somos eu e você que pregamos, que vivemos essa verdade. Nós precisamos pregar, porque como eu disse, nós já nascemos missionários no reino de Deus. Você está usando o seu dom, suas habilidades, seus talentos para pregar esse evangelho? Esse evangelho está conquistando milhões de pessoas. Imagine hoje, quantos milhões de pessoas estão sendo alcançadas. E naquele tempo, o pessoal ia de pé, ia de cavalo, era tão difícil. E olha, alcançaram mais de 56%. Qual é, Daniel, o voto dos desbravadores mesmo? É o alvo. O alvo, qual é? A mensagem do advento a todo mundo em minha geração. Será que eu e você estamos cumprindo esse voto de levar a mensagem do advento a toda essa geração que nós estamos vivendo? Vamos lá então para quinta-feira, flash da semana! Cristo nos manda sair e falar as suas palavras, sentir o seu santo toque em nossos lábios. Não há nada que o Salvador deseje mais do que as pessoas que representem seu espírito e caráter para o mundo. A igreja é um instrumento de Deus para a proclamação da sua verdade. Se ela for fiel a Ele, obedecendo todos os seus mandamentos, nenhum poder será capaz de resistir a ela. Muitos séculos se passaram desde que os apóstolos descansaram de seus trabalhos, mas a história de seu sacrifício por preciosos da igreja continua. Para um pouquinho, ou seja, nada vai prevalecer contra a igreja. A igreja é uma igreja triunfante porque ela está fundamentada no sangue de Cristo, no seu sacrifício de amor por mim e por você. E esse legado que Jesus deixou, que os discípulos, os apóstolos pregaram, está firme até hoje e vai prevalecer para a eternidade, meus irmãos. Tem mais alguma coisa para ler aí, Daniela? Qual é? Tão poucos apóstolos levaram o evangelho a todas as nações em uma única geração. Ninguém ficou sem saber quem era Jesus. Todos tiveram a oportunidade de conhecer o plano da salvação e escolher aceitá-lo ou não. Com tantos recursos como os que temos hoje, o que está faltando para as mensagens de salvação ser levada a todas as nações? Meus irmãos, nós temos o YouTube para pregar essa mensagem que nós estamos pregando aqui agora no canal Lesson Team. Nós temos o Facebook, que pode alcançar milhões de pessoas. Eu tenho 5 mil seguidores. Nós temos o Instagram, o WhatsApp, Snapchat. Nós temos, meus irmãos, tantos meios para pregar esse evangelho e alcançar milhões de pessoas. Meu irmão, existe um youtuber tão famoso que ele tem mais de 27 milhões de seguidores. Tu já pensou você, a sua influência que você tem nas redes sociais, o tanto que esse evangelho pode avançar? Sexta-feira então, Daniel, para fechar, o que diz aí? Se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo e abandonar toda aliança com o mundo, ela estará pronta para o amanhecer de um dia glorioso. Nós temos que abandonar o mundo e confiar no poder de Deus. A Daniela está um pouco gripada, um pouco resfriada. Foi um final de semana muito legal. Nós queremos dar um abraço para a igreja de Ariquemes, para o setor colonial, por setor 2, por setor 9, por setor 11, por Rota do Sol. Teve um acampo e a Dolly top demais. Um abraço para o pastor César, para a esposa Edna, para a Celda, para a galera que foi muito top. Um beijão para vocês. Foi um campo e Dolly muito bom. Teve trilha, teve música, teve comemoração. Gente, para a honra e glória de Deus.